Fala pessoal, tudo bem? Eu recentemente estava lendo esse livro aqui do Freud, O Mal-Estar na Civilização, e aqui tem um texto que eu gosto muito, que ele fala em notas introdutórias de psicanálise, né? Em que ele fala a respeito da feminilidade, né, que eu acho um texto incrível, né? E ele tenta explicar a origem do caráter feminino, né? Ele fala, olha, a mulher muitas vezes é misteriosa para nós homens, mas a gente não consegue compreender esse mistério da mulher, esse mistério da feminilidade, justamente porque a gente não consegue ver a diferença na constituição e na formação psíquica como ocorre na menina, diferentemente dos meninos, dos homens, né? Como é diferente esse processo de desenvolvimento da psique, né? Em ambos os sexos. E eu achei muito interessante a teoria dele, muito interessante mesmo. Ele fala basicamente o seguinte, né? Primeiro ele tenta desmistificar esse mito, né? E hoje em dia esse assunto está tão na moda, né? Esses coaches em rede social que tentam falar em polo feminino, polo masculino, tô no polo feminino da relação, blá blá blá, e banalizam esses termos, né? O pessoal geralmente banaliza esses termos, né? E tentam mostrar que feminilidade muitas vezes é sinônimo de passividade e que masculinidade é sinônimo de atividade, ser ativo, dinâmico, blá blá blá, né? A força. E o Freud fala, cara, isso não tem nada a ver, né? Muitas mulheres até, inclusive, se utilizam, né, dessa capa de passividade justamente para não tomar iniciativa de nada, o que está errado, né? Então, por exemplo, até o Évola falava sobre isso também, né? Falava que, na verdade, a mulher é a ativa da relação porque ela é que seduz o homem. O homem ele apenas reage a essa sedução da mulher. Isso é o normal da coisa, né? Então, muitas vezes eu vejo esses caras aí fazendo esforços pantagruélicos para se chegar na mulher e tal. Eu falo, meu caro, primeiro ela tem que querer, cara. É a mulher que escolhe você. A verdade é essa, meu cara. É a mulher que escolhe a gente. Entendeu? Você até pode, né, conquistar, entre aspas, uma mulher. Você pode conquistar uma mulher assim, entre aspas, porque não é conquista verdadeira, né? Sei lá, por conta de dinheiro, mas não é. Você não tocou o coração dela. Você não tocou o coração. Porque quando você toca o coração, a mulher toma a iniciativa, né? Ou seja, quando a mulher está mexendo nos cabelos perto de você, né, para que você perceba ela está sendo ativa. Ela está esperando uma reação da sua parte, uma reação à atividade dela, né? Então, a mulher, o feminino, vamos dizer assim, ela é como se fosse um imã que atrai a força masculina, que a gente chama de ativa, e aí, puf, essa atração dos corpos se realiza e se gera, nesse processo dialético, né? Se gera um novo aspecto da realidade, vamos dizer assim. E o que acontece? Então Freud desmistifica esse negócio de atividade e passividade. Ele diz que a feminilidade, o que caracteriza a feminilidade mesmo é ter metas passivas. Isso não significa que ter uma meta passiva de que ela não vai ser ativa muitas vezes, né? E ele tenta dizer o seguinte, mas qual é basicamente a diferença entre o processo do desenvolvimento da psique da menina e do menino, né? Que forma lá no futuro, na vida adulta, essa diferença de caráter, né? E quando a gente diz caráter, a gente está querendo dizer de comportamento, né? E bom, basicamente é muito diferente, e é isso que eu achei muito interessante nesse texto, é que eu nunca tinha parado para pensar nisso, aí você começa a ver, caramba, é verdade, cara. É completamente diferente, a nossa formação de nós, os garotos, para as meninas é muito diferente, cara. Então, por exemplo, toda a teoria do Freud, né, a teoria de como é que se formam as neuroses, etc., está sempre baseada
né, a maior parte das vezes na ideia do complexo de Édipo. Só que ele diz, o complexo de Édipo para os garotos é muito diferente, cara, muito diferente. Ele vai dizer o seguinte, né, que no começo da nossa vida, a nossa primeira relação amorosa que nós temos é de fato com a nossa mãe, para ambos, para os garotos e para as garotas, para as meninas, né? A mãe é o nosso primeiro amor, né? É onde o primeiro objeto da nossa libido é a nossa mãe. Por quê? Porque é ela que nos alimenta, né? A nossa primeira fonte de prazer não é o nosso órgão sexual, né? É a boca. Quando a gente é bebê, bebezinho, a gente tudo coloca na boca, né? E qual que é a sensação mais prazerosa para nós quando somos bebês daquilo que a gente coloca na boca? É o seio da nossa mãe. Ali é que está o ápice do nosso prazer, do nosso clímax naquele momento, é o seio da nossa mãe, que nós estamos nos alimentando. Né? Então, a mãe é o nosso primeiro amor. Só que esse amor depois é ofuscado pela figura do pai, né? Porque o pai, ele vai... O pai, né, é o dono da nossa mãe, ele é o marido da nossa, nós não somos o esposo, o companheiro da nossa mãe. Nós queremos isso quando somos bebês, mas o nosso pai tenta mostrar com a sua autoridade que a nossa mãe é o amor dele, pertence a ele, não a nós. E a gente fica se sentindo castrado em relação ao nosso pai, com a figura de autoridade dele. E aí é que entra uma grande diferença para os garotos e para as meninas. Porque nós, garotos, temos o pênis. E, diferentemente das meninas, quando a gente começa a entrar na fase fálica, que a gente começa a descobrir o nosso prazer sexual no pênis, na região do pênis, né? Que a gente começa a se tocar e sentir as primeiras, né, aquelas sensações prazerosas naquela região. Quando a gente entra nessa fase, a fonte do nosso prazer está ali. Quando a gente chega na puberdade, na nossa adolescência, a nossa fonte de prazer continua ali no pênis. Não é isso que acontece para as meninas. Para as meninas, quando elas começam a entrar na fase fálica, a principal fonte de prazer delas é o clítoris. Claro que depois, né, a mulher também vai continuar sentindo prazer no clítoris, né? Aliás, elas dizem que é o principal ponto de prazer delas é no clítoris, né? Onde que a mulher goza, né? Mas ela só na puberdade que ela começa a sentir o prazer dentro da vagina, né? Então há um deslocamento da sua libido da fase fálica para a puberdade. Nos garotos não, os garotos continuam no pênis, na região peniana. E o que acontece? Nós, quando começamos a nos descobrir com o nosso pênis e tal, e nós vemos que nós temos um negócio ali no meio das pernas, né? E a gente começa a perceber, talvez, as nossas primeiras vivências, assim, olhando as coisas, a gente começa a perceber que as mulheres não têm isso que a gente tem, que a gente não sabe o que é. Por que as mulheres não têm, né? Cara, eu lembro disso perfeitamente, cara. Eu lembro disso que eu perfeitamente. Primeiras, imagens que eu vi, assim, de uma coisa que eu não sabia o que era, não entendia nada, né? Eu só via aqueles cabelos ali no meio e não tinha nada ali. Eu achava que... Olha só pra você ver como é que o Freud tinha razão quando ele falava. Na minha cabecinha lá, eu achava que a mulher... Eu falei assim, mas como é que elas fazem um xixi que eu faço aqui? Como é que elas fazem? Porque elas não tem nada ali, pô. Só tem cabelo. O cabelo também... Quer dizer, eu via que eu tinha também alguma coisinha ali. Então eu achava que elas não tinham nada, né? Então, o Freud disse que os garotos começam a achar que há uma possibilidade, quando eles olham para as mulheres, de perder o pênis. E ele começa, mas como é que tem pessoas que perdem? Ele não sabe nem o que é pênis ainda, ele sabe que tem um negócio ali. Mas ele começa a ver que tem pessoas que não têm aquilo que ele tem. Então ele começa a ver que há uma possibilidade de ele perder aquilo. E quando ele começa a ser ofuscado pela autoridade do pai, que tenta tirar ele
da conquista da sua mãe, né, de ter uma relação amorosa, incestuosa com a sua mãe, ele começa a temer de que se ele continuar com aquilo, né, tendo aquela mãe como objeto do seu amor, ele pode correr o risco, por aquela ameaça que é o pai, de perder aquilo que ele tem no meio das pernas. Então aí entra no complexo de castração. E aí o garoto sai do complexo de Édipo. Ele sai do complexo de Édipo. Ele entra numa relação muitas vezes ambivalente com esse pai, porque ao mesmo tempo que ele teme e odeia entre aspas, né? Odeia esse pai no sentido desse pai ser uma ameaça para ele, ao mesmo tempo o pai é o que protege, é o bom, é o misericordioso, né? Tanto que o Freud, no Futuro de uma Ilusão, ele vai mostrar como essa ideia do pai vai, e no Totem Tabu também, vai ser usada posteriormente para se imaginar as primeiras formas de se imaginar Deus, né? Usando como objeto simbólico a figura paterna, a figura do pai. Que a gente tem e a gente também tem essa relação ambivalente com Deus, né? Ao mesmo tempo que a gente a gente reza para ele, a gente, né? Ao mesmo tempo a gente teme ele, né? A gente teme muito ele, né? Ele é uma figura ao mesmo tempo divina e diabólica ao mesmo tempo, né? Quando a gente imagina o Yahvé, a gente pensa dessa forma, como um pai mesmo, um pai misericordioso, bondoso, mas também que pune, que é severo também. Não tem jeito, né? E aí o garoto sai do complexo de Édipo e aí pode desenvolver a sua vida normal. Vai chegar na puberdade, vai começar a sentir, vai, né, deslocar a libido dele para as garotas e por aí vai. Nas meninas é completamente diferente. Completamente diferente. Por quê? Como eu falei, as meninas, elas... há um deslocamento da libido, né, da fase fálica para a puberdade. Há um deslocamento da libido. A menina sente prazer no clítoris, depois ela vai sentir na vagina, né? E assim, e depois, né? O que acontece? Como eu falei, a nossa principal, a primeira fonte de prazer que a gente, de objeto da nossa libido é a nossa mãe. Para a menina também, assim, por quê? Porque a mãe, o pessoal fala, mas a menina não teria a menina não teria esse primeiro objeto como pai? Não, por quê? Porque a mãe é a que também alimenta a menina, é a que também amamenta no seio a menina, né? Então, o primeiro amor da menina é um amor, vamos dizer assim, lésbico, né? Ela ama uma mulher, uma igual a ela, que é a mãe. Só que, o que acontece? A menina também vai ter esse complexo de castração. Só que como é que é diferente? Como é que como é que é esse processo diferente? Como é que esse complexo de castração vai ser diferente na menina para os garotos? Porque a menina vai olhar para si e ela vai ver que ela não tem aquilo que ela vai ver que ela não tem, assim como a mãe, ela também não tem aquele negócio, ela também não tem nada ali, né? Até porque nessa fase ela, né, e como ela sente prazer na região do clítoris, isso na cabeça, na psique do encontro, né? Para ela aquilo ali é como se fosse um pênis em potencial, né? Que vai se desenvolver, que vai crescer. Então ela olha, né? Os primeiros contatos que ela tem, sei lá, que ela começa talvez a ver o que é aquilo que os garotos têm no meio da perna, que o pai tem, coisa e tal. Ela acha que também vai ter aquilo. Até porque ela sente um prazer ali naquela região e ela acha que aquilo vai se desenvolver. Só começa a ver que aquilo não se desenvolve. Ela não vai ter aquilo que ela achava que teria. E aí ela começa a observar que tem pessoas iguais a ela que também não tem aquilo, né, e ela começa a se sentir o quê? Castrada, passiva. Ela começa a se sentir inferiorizada em relação àquilo que ela almejava, que era o pênis. Por isso que o Freud falava da questão que a mulher, é uma coisa muito mal compreendida, que a mulher tinha inveja do pênis, mas era nesse sentido, de que ela queria ter aquilo, de que ela almejava aquilo. Só que, o que acontece? Ela começa, né? Ela começa a perceber que ela não tem pênis, ela não tem aquele negócio, e
E todo esse desejo de ter aquilo nela mesma começa a ser projetada em objetos externos. Tudo aquilo que a gente deseja pra gente e a gente percebe que a gente não pode ter, talvez, sei lá, num processo meio de... Como é que vamos dizer? A gente começa a projetar nas coisas aquilo que a gente deseja. Então, se eu não tenho, se é algo que eu julgaria que era muito prazeroso, que eu queria muito, em mim, se eu percebo que isso não é possível para mim, de que eu sou inferior, eu começo a desejar aquilo fora de mim. Então a garota começa a desejar, esse pênis que ela desejava em si, ela começa a desejar isso externamente, que é o normal. Por isso que as mulheres vão gostar dos garotos, porque os garotos possuem, o sexo masculino possui aquilo que ela não tem, o pênis. Então é aí que ela começa a transferir esse desejo para ela para outros objetos. E aí sim, o primeiro objeto masculino da sua libido vai ser quem? Vai ser o pai. Então, diferente dos garotos, quando a garota começa, qual que é a diferença? A garota entra no complexo de Édipo quando ela abandona a sua relação com a mãe e começa a sua atração pelo pai. Com os garotos é diferente. O garoto começa no complexo de Édipo, depois eles saem, né, com a chegada da figura paterna, ameaça da figura paterna, os garotos saem do complexo de Édipo. As meninas não. Com a chegada da figura paterna, as garotas entram no complexo de Édipo. E aí vai ser completamente diferente. Aí sim, a questão do caráter que eu estava dizendo, completamente diferente para os garotos e para as garotas. Por quê? Porque muitas vezes para nós, garotos, os meninos, os homens, a figura do pai, que é uma figura de autoridade, o pai vai ser aquele que vai ser uma barreira para a nossa libido. Primeiro ele vai ser, né, ele vai proibir a nossa relação com a nossa mãe. Então você não pode fazer isso. Você não pode, ou seja, aquilo que era fonte de prazer pra gente, a gente não pode fazer por causa da ameaça do pai. E se a gente não obedecer ele, a gente vai ser punido. Como a gente começa um processo de identificação com o pai, né, que a gente também quer ser como ele, a gente começa a introjetar esse pai na nossa... Esse pai que está externo a nós, a gente vai começar a introduzir ele dentro de nós, através da nossa psique. Aí vai falar o que o Freud vai falar da formação do superego, que é a nossa consciência moral. Ou seja, o superego são as proibições do nosso pai na nossa psique. Você não pode fazer isso. Daí o moralismo que vai surgir, né? Através desse superego na nossa cabeça. Então, os homens, muitas das vezes, e aí muitas feministas, o Freud até reconhece isso, não gostam dessa teoria dele, porque vai dizer o seguinte, que os homens, como eles, depois que eles saem do complexo de Édipo, justamente pela ameaça moralista do pai, dessa ameaça do pai punir, essa saída do complexo de Édipo dos garotos vai formar neles um superego muito forte, né, que na vida adulta vai ser refletido em que tipo de caráter. Os homens, muitas vezes, eles não vão fazer coisas que desejam fazer, né, vamos dizer assim, vão sublimar as suas vontades em prol de sacrifícios maiores, né, e os homens eles são muito a masculinidade é muito caracterizada por isso, né, de se privar dos prazeres para fazer aquilo que deve ser feito, né. Então, por quê? Porque nos homens vai ter esse superego, né, que foi constituído a partir dessa ameaça paterna, muito forte, muito desenvolvido, muito mais do que nas garotas, né? Só que nas garotas é diferente. Por quê? Porque o pai, né, a menina vai sair dessa relação com a mãe e vai entrar nessa relação amorosa com o pai. Só que o pai, ele muitas vezes é diferente com a menina, né? Ele não é muito essa ameaça. O pai vai ser justamente aquele objeto de amor que vai pegar, vai mimar ela, vai cuidar, vai fazer carinho nela, né? Então, às vezes, muitas vezes, vai fazer mais as vontades dela do que fazer a vontade do garoto e tal. Então, na menina, essa relação com o pai não vai formar nela um superego, ou seja, essa ameaça de punição através de imposições morais, né, de deveres, não vai se formar isso muito forte na psique da garota.
né, da menina. Então, como ela vai crescer? Como é que ela vai ser? Como é que ela vai se guiar nas suas relações se ela não tem muito esse senso, vamos dizer assim, moral muito frio desenvolvido? Aí, né, o que acaba acontecendo é que isso na mulher é muito mais guiado pelas suas inclinações afetuosas. Quer ver um exemplo disso que eu estou falando? Vamos dar um exemplo aqui. Pegamos uma mãe numa relação da mãe com o filho. Você pode ver a maioria dos casos, né? Quando, por exemplo, você vai lá na prisão, o filho matou, estuprou, um cara mó bandido e tal. E a mãe protege o filho, pô. A mãe protege o filho. O filho, pra mim, não, por que não? Não interessa se ele matou, ele é meu filho. Então, a mãe, muitas vezes, esse amor da mulher pelo filho, e o Freud até disse que a maior expressão de amor que uma mulher pode, que a mulher pode expressar na vida é sempre em relação ao filho. Não em relação ao marido, mas o filho é aquele objeto que a mulher mais vai expressar o seu amor. Entendeu? E assim, e essa relação amorosa da mãe com o filho nunca, não sempre vai ser aquela relação de punir o filho por conta de leis e deveres que transcendem a nossa própria pessoa, né? Então, o filho pode ser a pior pessoa possível, pode ser a pior pessoa possível, mas se ela ama esse filho, ela vai proteger o filho. Então, por exemplo, se chegar a polícia lá e bater na porta, cadê o fulano de tal que a gente está procurando? Ela sabe que o filho dela é errado, matou gente, coisa e tal. Ela não vai entregar o filho dela. Ela não vai entregar. Por quê? Porque o que está guiando o que está guiando o comportamento dela ali é a inclinação afetuosa, é o seu sentimento que ela tem em relação àquela pessoa, aquele objeto do seu amor. Então é assim que a mulher, na maioria das vezes, justamente por conta desse desenvolvimento da psique dela, assim que ela vai agir nas relações humanas, baseada muitas vezes no sentimento. Por isso que as feministas, né, já naquela época já criticavam Freud porque falavam que era uma teoria machista, dizendo que as mulheres não eram capazes de serem moralmente corretas, né? Então, por exemplo, quer ver um outro exemplo? Por exemplo, às vezes uma mulher é apaixonada num cara, às vezes esse cara nem... Tipo assim, é um cara que, vamos dizer assim, o cara é um cafajeste, o cara é um canalha, entendeu? E a mulher fica com o cara, às vezes o cara até bate da mulher. Por que a mulher continua com o cara? Por que a mulher não abandona o cara, não termina essa relação, né, tóxica muitas vezes? Porque ela ama o cara. Então o que está guiando ela é o sentimento, a inclinação afetuosa que ela tem por aquele objeto. Não é pelo que aquele cara faz, não é porque aquele, ó, eu vou terminar com você porque isso não está certo, porque por causa disso você fez isso, então nós vamos terminar, porque esse é o correto. Não, muitas vezes não, a mulher não vai conseguir, claro que tem, né, isso aqui é uma generalização, tá? Mas muitas vezes não é isso que vai acontecer, muitas vezes ela fala, não, eu amo o cara, vai ser guiado por esse sentimento. Ah, esse cara aqui nem é bom pra mim, mas ele me faz gozar, então eu amo ele. Entendeu? É umas coisas assim. Agora, agora por exemplo, pegamos um outro exemplo aqui, a figura do pai. Por exemplo, em Roma, o pater familias ele tinha tanta autoridade que ele tinha uma autoridade de poder matar o filho. O Estado não podia punir. O filho, o Estado só podia punir os cidadãos, e os cidadãos eram sempre os chefes de família. Então, por exemplo, se o cara lá fosse filho de um pater familias, e ele cometesse um crime ali, coisa e tal, quem era responsabilizado perante o Estado era o pai, não era o cara. Então, quem tinha que punir, muitas vezes, esse cara lá que cometeu um crime, não era o Estado que ia punir, era o pai. E o pai tinha tanta autoridade que ele podia mandar matar o filho. E o que acontece? O pai, muitas vezes, vai ser aquele, o homem, vai ser aquele, muitas vezes, que por mais que ele ame o filho, se você cometeu alguma coisa errada, olha, eu amo você, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que te punir porque você tem que aprender o que é o certo. Ora, não é justamente essa ideia que a gente tem de Deus? Então, isso é muito, vamos dizer assim,
eu acho que é muito evidente essa diferença entre os homens e as mulheres, né? Essa diferença de caráter. E caráter aqui, muita gente, pessoal, hoje em dia as pessoas entendem caráter, foi caráter aqui, as pessoas entendem que é só aquela boa pessoa. Não, caráter, estamos dizendo assim, a natureza comportamental de uma pessoa, né? Não estou dizendo se é boa ou se é má. Então, cara, essa é uma diferença gritante. E eu achei muito interessante esse texto do Freud por conta disso. Eu tentei dar uma resumida aqui. Olha, eu não tenho, né? Talvez eu não tenha explicado muito bem, porque eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, então eu não tenho uma boa formação na área para poder tratar desse tema aqui. Eu estou apenas falando para vocês um resuminho aqui, que vem na minha cabeça daquilo que eu leio e estou tentando passar para vocês. Mas é porque eu achei muito interessante eu já tinha ouvido falar a respeito, mas eu nunca tinha lido a teoria dele para saber como é que era essa diferença na prática. E eu comecei a observar as coisas na realidade e falei, cara, isso aqui faz muito sentido. Isso aqui faz muito sentido. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí.